bate-papo hoje com o jornalista Borda será a respeito de organizações criminosas, evolução legislativa e jurisprudencial no nosso país. E eu vou pedir, Borda, a sua paciência, mas vou pedir para que você novamente se apresente. Por quê? Porque esta live, logo em seguida, vai para o meu canal do YouTube. Então, eu também gostaria de pedir sua autorização para que fosse para o canal do YouTube. Eu também vou pedir o seguinte, Vibordo, quando a gente começar o bate-papo mesmo, eu costumo, a depender da conexão, minha conexão está ótima, a sua também, mas eu gosto de desativar os comentários, aí eu ativo no final, tá bom? Perfeito, ótimo. A palavra é sua, Borda, vamos lá. Bom, boa noite. Depois daquela conspiração do universo que eu passei a acreditar que isso existe mesmo, estamos aqui para discutirmos esse assunto tão necessário, tão importante para o Brasil, na medida em que a gente vê o quanto as organizações criminosas vêm agindo no país. Bom, eu sou jornalista, fiz ciências sociais, sou formado em jornalismo e hoje sou aluno de Direito. Pelo Sistema Globo, eu fiz reportagens para o Fantástico, Jornal Nacional, Bom Dia Brasil, Jornal Hoje, enfim, todos os telejornais de rede da Globo. Por conta do meu trabalho, eu fui aos poucos caindo para esse lado de crime organizado, de violência, e passei a estudar com mais afinco e passei a pesquisá-lo. Tanto é que hoje, no direito, eu tenho uma convergência muito grande para essa área e me sinto muito à vontade para discuti-lo, embora ainda não tenha aquele domínio técnico, porque eu ainda estou no maternal do direito, mas aos poucos a gente vai trilhando esse caminho. Então, acho que nós podíamos já de cara fazermos aí uma explanação do que o nosso assunto está previsto, e a partir disso nós podemos, quem sabe, já discutirmos aquelas questões mais preponderantes das mudanças que ocorreram. Então, vamos fazer assim um breve cenário do crime organizado no Brasil com uma pontualidade em cima do PCC. Em agosto de 1993, o Brasil passou a conhecer uma organização criminosa que se tornaria uma das maiores do Brasil, com tentáculos hoje espalhados por alguns países da América do Sul e até em outros países fora aqui do nosso continente. São 33 mil associados que fazem parte do PCC, um contingente altíssimo e um patrimônio de faturamento muito grande. Entre 2018 e 2019, o PCC faturou com as suas ações criminosas mais de R$1 bilhão. Nós assistimos recentemente os ataques que ocorreram em Criciúma, Santa Catarina, e, de novo, a espetacularização da violência no Brasil. Aquilo está inserido dentro de um modo de ação dessa organização criminosa. Entre finalzinho de 2019 e agora em 2020, foram em todo o Brasil, em 23 cidades, 26 mega assaltos que renderam a essa organização R$500 milhões. É praticamente quase o dobro aí do que a Mega Sena da Virada vai pagar este ano, que são R$300 milhões. Então, quando a gente passa, doutor Rogério, a analisar a trajetória do PCC, a gente vê no começo uma certa falta de confiança no Estado, ou uma falta de vontade do Estado de enxergar o quanto essa organização estava crescendo, e depois nós assistimos, em 1995, a uma lei, 9.304, que começava a desenhar uma ação mais efetiva por parte do Estado em relação ao crime organizado. Porém, essa lei 9.034, ela comete um erro lá, porque ela não deixa claro o que é organização criminosa. Então, ela não traz a clareza sobre o objeto legal, sobre o que a lei prevê. E aí, nós passamos a ter essa anomalia e percebemos que a lei ela foi copiada ali um pouco da Convenção de Palermo, né? Então foi ajustada para a realidade brasileira. Então eu queria saber com o senhor, entre 1995, com a Lei 9.034, e depois, até hoje, nós ficamos com um hiato aí, com um vazio em relação a isso? Perfeito. Essa sua análise, ela está mais do que perfeita, ela tem dados históricos, ela tem dados bastante importantes, dados objetivos, incontestáveis. E você, quando lembra a Lei 9.034, eu acho que você foi até generoso quando falou que ela não definiu bem. Na verdade, ela não definiu a organização criminosa. Você foi muito generoso com o nosso legislador. Nosso legislador cometeu um erro crasso. Ele cria uma lei que busca prevenir e reprimir organizações criminosas, mas não define o seu objeto.
Não é que ele mal define, ele sequer define. Isso é uma lacuna que traz efeitos deletérios. Quando você fala que a nossa lei copiou tratados internacionais, Convenção de Palermo, Convenção de Merda, você tem toda a razão. Mas o nosso legislador poderia ter ido além. Ele poderia ter cometido um verdadeiro plágio e ter colocado na Lei 9.034 o conceito de organização criminosa. Então, ela traz instrumentos de prevenção e repressão para combater algo que não se define. E aí o Ministério Público trabalhava com as definições previstas em documentos internacionais. Mas o Supremo deixou o Ministério Público trabalhando com essas definições internacionais até 2010, mais ou menos. Chegou 2010, o Supremo deu um cala-boca, falou, olha, o nosso legislador ele está acomodado. O nosso legislador tem que definir organização criminosa para o nosso país. Então, o Supremo, lá para 2010, começou a trancar a ação penal que tinha como objeto a organização criminosa exatamente por faltar previsão legal, uma definição do direito interno, não bastando a definição do direito internacional. Nós sabemos que o direito internacional pode definir crimes, pode definir penas, mas para o direito internacional, não para o direito interno. E aí veio, finalmente, a Lei 12.694. Ela define organização criminosa em 2012, mas logo em 2013 há uma redefinição de organização criminosa com a Lei 12.850. E aí sim, Borda, finalmente, olha só, você falou de 94. Só em 2013 é que nós temos uma definição concreta de organização criminosa e, finalmente, só em 2013 é que a organização criminosa passa a ser crime. Até então não era crime, Borda. Era uma maneira, um modo de se praticar crime. Então vejam quanto tempo o Estado demorou para se ligar da importância do assunto. E nesse tempo aí o crime deitou e rolou. E aí a gente viu o quanto o crime se organizou, o quanto ele se expandiu, na esteira, digamos assim, de uma certa ausência do Estado, numa omissão em definir esse ordenamento que tanto era necessário. Aí eu lembro de algumas reportagens que eu fiz que ilustram um pouco do quanto a organização criminosa avançou pelo Brasil. Eu fiz, há 2 anos, uma reportagem sobre contrabando de cigarros nas fronteiras do Brasil com o Paraguai, um negócio altamente rentável, dominado pelo PCC, e, segundo investigações, há provavelmente o envolvimento daquele grupo terrorista Hezbollah. Aquele grupo estaria articulado com o PCC já numa convergência para a exploração dessa atividade internacionalmente. Então, a gente tem uma dimensão. Para a gente entender, por exemplo, a facção criminosa, é importante desmontar esse mecanismo e compreender que hoje ela tem uma estrutura celular difícil de ser investigada, porque ela é subdividida em vários setores e que não permitem, quando a polícia começa a investigação ou quando o Ministério Público se aproxima disso, que o todo, é muito complicado isso. Então, é uma estratégia que eu acho que ainda dá para eles uma certa vantagem. Doutor, mas aí depois, na evolução disso, pelo clamor da sociedade, nós chegamos na Lei 13.964/19, mais popularmente conhecida como o pacote anticrime, e que o senhor destrincha aqui no seu livro de uma forma muito clara, de uma forma muito cristalina. E a gente consegue compreender na comparação do que nós tínhamos e de que nós passamos a ter. E aí ela faz algumas mudanças aí muito importantes. Uma delas, por exemplo, é acentuar e talvez até quantificar mais os crimes hediondos. Eu lhe pergunto, isso é bom ou ruim? Legal. Borda, deixa eu só aproveitar um gancho teu, quando você fala dessa organização do PCC, e eles têm uma organização muito inteligente. Aliás, se não fosse inteligente, não estava faturando a cifra que você mencionou. Para você ver, o PCC, quando ele começa a ganhar esse corpo, agora já tem um corpo transnacional, já está dialogando com outras organizações criminosas, inclusive com organizações terroristas, mas quando ele começa a ganhar esse corpo, principalmente interestadual, o PCC ele é dividido em células, e essas células elas têm números.
E os números, eles coincidem com os DDDs. Olha que interessante. Perfeito. Então, tem o chefe do 019, que abrange Campinas e região. Tem o chefe do 016, que abrange Ribeirão Preto e região. Tem o chefe do... E aí eles fazem também subdivisões de sintonias, né? Você tem as sintonias dos gravatas, por exemplo, né? Que recentemente o Ministério Público desmontou, que são advogados que funcionam como pombo-correio desse esquema. Isso, a gente já está até numa sofisticação, mas olha como começou. Começou aproveitando-se dos DDDs, ou seja, de uma divisão da telefonia. Dentro dessa divisão da telefonia, eles dividiram a própria organização em células. Isso é de uma inteligência impressionante. Bom, você fala do pacote anticrime. O pacote anticrime, eu acho que merece muitos elogios, mas merece também muitas críticas. O pacote anticrime, ele endureceu a execução penal. Sem dúvida alguma, nós temos uma execução penal muito mais rigorosa, principalmente nas organizações criminosas, mas o pacote anticrime cometeu alguns pecados, principalmente quando o assunto envolve investigação das organizações criminosas. Porque o principal instrumento que nós temos, e aqui eu falo principalmente do Ministério Público, o principal instrumento é a colaboração premiada. Borda, sem a colaboração premiada, nós não conseguimos desvendar essas células. Porque não adianta você desvendar uma célula A. Você precisa que essa célula A conte como funciona a célula B, a célula C, para você chegar no topo. Essa é a regra de ouro da colaboração premiada. É partir dos índios até você chegar no cacique. Essa é a regra de ouro. Bom, e aí o pacote anticrime nos traiu. Por que ele nos traiu? Porque se a colaboração premiada é o grande instrumento de investigação, a colaboração premiada está dentro de uma justiça consensual, Borda. Precisa deixar as partes livres para negociar. Se eu vou negociar com um membro de uma organização criminosa a delação para que ele conte como funciona a organização e quem são os seus superiores, eu preciso de liberdade para negociar. Porque quanto mais ele me dá, mais ele quer em troca, Borda. Ele só vai me dar muito se eu, em contrapartida, lhe der muito. Muitos benefícios. Isso é legítimo. Isso faz parte... Agora, o pacote apertou essa capacidade de articulação do Ministério Público? Perfeito. O que o legislador fez? O legislador falou, olha, o Ministério Público não pode negociar prêmios diferentes daqueles que estão na lei. Mas, Borda, na lei, quais são os prêmios? Redução... Não agrada o criminoso? Eu, entre aspas, criminoso, o que eu vou ganhar com isso? Por exemplo, eu vou chegar para o criminoso e vou dizer o seguinte, criminoso, eu topo negociar com você uma redução da pena. Ah, que legal, doutor. Qual é a redução da pena? 2/3. Aí o advogado dele, que não é bobo nem nada, o advogado dele já faz um cálculo em perspectiva, por prognose, e ele fala, olha, esses crimes que você vai confessar, porque ele vai confessar e vai delatar, mas vai confessar. Esses crimes que você vai confessar, o juiz ordinariamente aplicando a pena vai resultar em 120 anos. Mas fica tranquilo que o promotor está te oferecendo 2/3 de redução. Você só vai cumprir 40. Não é interessante. É irônico até isso. Isso desarma a capacidade do Ministério Público, porque a delação premiada, quando a gente olha para a história, foi fundamental, por exemplo, para que o juiz Giovanni Falcone, na Itália, conseguisse botar máfia na cadeia. Não fosse a delação premiada, esse instituto tão positivo para a investigação, os mafiosos não teriam sido presos, não teriam sido identificados. E aí foi estourando toda a organização, implodiu por conta da delação premiada. Agora, doutor, diante dessa situação, o que o Ministério Público pode fazer, porque há essa necessidade de combater essa organização criminosa que se alastra pelo Brasil, mas também existem alguns institutos, alguns dispositivos que, de certa forma, amarram o Ministério Público. Eu queria que o senhor falasse também um pouquinho sobre o que mudou nas interceptações, o que a gente tinha e o que a gente tem hoje. Pois é, as interceptações, a lei de interceptações telefônicas, a lei de interceptações foi alterada, ela ficaria pior, viu, Borda? Temos que reconhecer que houve vetos importantes. Houve vetos importantes que queria transformar... Porque, olha só, quando eu falei que a colaboração premiada
foi desidratada, houve uma tentativa de desidratar também as interceptações telefônicas. Que, se nós analisarmos na história, você menciona o caso da Itália, nós temos uma santa trindade no combate às organizações criminosas. Interceptação telefônica, colaboração premiada e agente infiltrado. Aliás, na Itália, Perfeito. os agentes infiltrados eram mulheres muito bonitas, policiais, que se passavam por amantes dos mafiosos. Bom, então essa é a santa trindade. Agora, no Brasil, nós não temos uma tradição de agentes infiltrados. Agora, talvez até tenhamos, porque o pacote anticrime ele traz o agente infiltrado virtual, pela internet, que antes só estava previsto nos crimes de pedofilia. Agora, se nós não temos uma tradição de agente infiltrado, por conta até do risco que esse agente infiltrado corre num PCC, por exemplo, então nos sobra colaboração premiada e interceptação telefônica. A colaboração premiada, desidrataram. E a interceptação telefônica, tentaram desidratar. Houve mudanças, o legislador acabou condicionando algumas medidas na lei de interceptações telefônicas à prévia autorização judicial, colocando sob reserva de jurisdição, que até nem acho tão errado, mas o que se tentou? Se tentou prever uma gravação, independentemente de autorização judicial, tentou-se criar uma gravação exclusivamente pró-réu e não contra o réu. E isso foi vetado. Isso foi legal. Porque olha só o que se tentou, Borda. Se você grava uma conversa com o seu interlocutor, se eu estou gravando uma conversa com você, eu não preciso de autorização judicial. A autorização judicial só existe quando existe um terceiro na história. Um terceiro captando conversa ou captando imagem. Aí eu preciso. Se entre duas pessoas, entre os interlocutores, um deles resolve gravar, acabou, isso não tem problema e não precisa de autorização judicial. A lei tentou admitir essa gravação só para fins da defesa. Então, imagina um absurdo. Se eu consigo gravar alguém confessando o crime, se eu consigo gravar alguém praticando um crime contra mim, eu só poderia usar se fosse para a defesa e não para o ataque? Isso é absurdo. Isso foi vetado. Mas tentaram desidratar, sim, as interceptações. Agora, não precisa muito legislador, viu, Borda? A jurisprudência, ela também vem dando alguns passos para trás. A jurisprudência, ela vem limitando a atuação, principalmente das polícias, no momento do flagrante. Hoje, um policial no flagrante, ele não pode mexer no seu celular. Ele precisa de autorização judicial. Então, isso, a jurisprudência também vem colaborando, entre aspas, com esse retrocesso. Doutor, e a pena pecuniária, ela não ficou um pouco confusa quando, na medida em que é aplicada, não deixa claro quem vai, se vai ser o juiz das execuções ou se vai ser a vara da fazenda a cuidar desse eventual valor aí que alguém terá que depositar? Porque continua ainda se permitindo a promoção disso para o Ministério Público, mas o acompanhamento disso não está muito claro, né? Agora ficou. Com o pacote anticrime, foi alterado o artigo 51 e agora o Ministério Público executa a multa na vara das execuções criminais. Não ficou claro se ainda existe uma legitimidade subsidiária da Fazenda Pública. Eu defendo aí no livro de Jó que não existe essa legitimidade subsidiária e o Supremo acaba de decidir nesse sentido. E essa sua pergunta... O senhor coloca 3 discussões aqui, um tripé sobre esse debate. Exatamente. E você sabe que estamos na iminência de ver aprovada a nova lei de licitações, sancionada pelo presidente da República. E a nova lei de licitações muda a pena nos crimes cometidos em licitações e contratos administrativos. E aqui temos muito PCC, viu? Nós temos muito PCC. Sim. É porque eu queria falar isso com o senhor. Muitas vezes o nosso olhar é para a organização criminosa armada de fuzil, mas tem uma organização criminosa crescente do Brasil armada de caneta e carimbo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje você tem organização, o PCC participando de licitações, inclusive participando criminosamente, ameaçando concorrentes, criando um verdadeiro cartel organizado pelo PCC. E o interessante é que a nova lei de licitações,
quando sancionar, ela revisitou e ela vai trazer um novo modelo de pena de multa. Nesses crimes, nós vamos observar a pena de multa do Código Penal, mas a multa para os criminosos em licitações e contratos administrativos não pode ser inferior a 2% do contrato fraudado. Isso é muito legal. E nós temos, Borda, no pacote anticrime, o confisco alargado. O confisco alargado... que muita gente confunde com o confisco de equivalência, né? Perfeito. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, como você bem percebeu. No confisco alargado, eu vou atrás não apenas do patrimônio do criminoso, eu vou atrás do patrimônio acrescido ilicitamente. Isso é muito legal porque eu ataco a espinha dorsal dessas organizações criminosas que você mencionou. O PCC, se não fatura 1 bilhão, não é o PCC. Nós estamos deixando... Você tem que quebrar a coluna financeira da organização. Perfeito. Você usou a expressão mais importante, coluna financeira. Não adianta você quebrar um pé, não adianta você quebrar um braço. Você tem que quebrar a coluna, e a coluna é dinheiro. Porque o PCC com dinheiro, ele está crescendo. Ele é como você lembra daquele filme lá? O Douglas Fisher gosta muito de mencionar isso. O Gremlin, você lembra do Gremlin? Aquele bichinho bonitinho, etc. O Douglas Fisher faz uma analogia muito interessante. Poxa, o Gremlin é aquele bichinho bonitinho, mas desde que você não dê comida depois da meia-noite, desde que você não molhe esse bichinho e por aí vai. Nós estamos dando comida depois da meia-noite e nós estamos molhando o bichinho. Perfeito. Eu percebi também no seu livro que o senhor destinou cerca de 50 páginas para discutir prisão preventiva. E ali o senhor destrincha muita coisa sobre a prisão preventiva. E numa análise aqui muito rápida, eu percebi que o que se acrescentou agora dentro desse dispositivo foi a questão de uma fixação de tempo para uma verificação, 90 dias. É só isso que nós temos de mudança em relação ao que nós tínhamos antes? Temos algumas mudanças na preventiva. Eu apontaria 3 mudanças importantes. Primeiro, o juiz está proibido de decretar a preventiva de ofício. Antes, veja, em 2011, até 2011, ele até poderia decretar de ofício, seja na fase do inquérito, seja na fase do processo. Em 2011, por conta da Lei 12.413, ele ficou proibido de decretar a preventiva de ofício na fase do inquérito. Agora, com o pacote anticrime, ele ficou proibido de decretar preventiva de ofício, não importa a fase. Essa é a primeira grande mudança. O juiz só pode decretar a preventiva quando provocado. Decretar preventiva é uma coisa, manter preventiva é outra. Porque se eu provoquei como promotor, o juiz decretou a preventiva, quando termina o prazo, o juiz tem que revisitar. Ainda que eu diga, juiz, eu não quero mais a preventiva, ele pode manter de ofício. Porque manter é uma coisa, decretar é outra. Aliás, eu já falei da segunda mudança. Qual é a segunda mudança? O juiz tem que revisitar a necessidade da prisão de 90 em 90 dias. Isso está na lei, mas já estava numa resolução do CNJ de 2015. O CNJ já exigia essa revisitação do magistrado. Agora ele tem que revisitar de 90 em 90 dias. Deu um rebu isso aí, né, Borda? Você sabe muito bem que tivemos um grande membro, um grande líder de organização criminosa solto no Supremo, porque decidiram liminarmente que esse prazo de 90 dias é peremptório, mas daí o Supremo, através do seu pleno, decidiu que esse prazo de 90 dias não é peremptório. Isso está na segunda edição desse livro que você tem. E a terceira mudança. A prisão preventiva precisa observar a contemporaneidade dos fatos. Então, parece que o legislador não quer uma preventiva num crime ocorrido há muito tempo. Então, por exemplo, você não imagina, tivemos aí em Ribeirão Preto mesmo, o caso de um filho de usineiro que teria matado uma pessoa, etc. É um caso famoso. Será que ele poderia ser preso preventivamente 5, 10, 15 anos depois? E a contemporaneidade? Bom, o STJ... ele rapidamente decidiu um habeas corpus, onde ele foi muito feliz. Ele falou, olha, calma, você não pode entender que o longo tempo entre o fato e a prisão significa ausência de contemporaneidade. A contemporaneidade pode estar presente desde que seja um fato de difícil elucidação. Olha só, então melhorou um pouco, mas são 3 mudanças, Borda,
importantes e que acabam dificultando a prisão preventiva. Em relação ao arquivamento, o Ministério Público passa agora pelo pacote anticrime a ser obrigado a comunicar às partes, quando estiver no processo do inquérito policial, a vítima, o réu, o seu representante legal. Essa mudança, em que ela implica? Legal. Esse artigo 28, trazido pelo pacote anticrime, esse formato do 28 foi suspenso pelo Supremo. Foi suspenso pouco tempo depois da vigência da Lei 13.964. Está suspenso, mas nós acreditamos que o Supremo logo retira, exclui essa liminar e o 28 vai passar a vigorar na sua interesse. Aliás, ele está suspenso a pedido do próprio Ministério Público. Por quê? Porque o Ministério Público não tinha como em 30 dias, uma vacácio de 30 dias, se organizar para receber mais de 164 mil arquivamentos. Nós não tínhamos estrutura para isso. Então, foi aqui em São Paulo. Eu falei esse número aqui em São Paulo. Não é Brasil. Então, nós mesmos pedimos ao Supremo, foi a Associação Nacional dos Promotores de Justiça que pediu ao Supremo a suspensão. Quando esse artigo voltar, e nós esperamos que volte, o Ministério Público vai promover o arquivamento do inquérito e não teremos mais a participação do juiz. O juiz deixa de ser o fiscal do princípio da obrigatoriedade. Então o Ministério Público vai arquivar e não tem controle? Tem o controle de quem nunca poderia ter sido alijado desse controle, que é a vítima. Quando eu arquivo, eu vou ter que falar, vítima, eu arquivei, tá? Se a vítima não concordar, ela pode peticionar o procurador-geral para que o procurador-geral designe um promotor de justiça para oferecer denúncia, caso o promotor que arquivou esteja errado. Isso é legítimo, isso é saudável. Porque o juiz, vamos ser sinceros, o juiz discordando de arquivamento, Borda, imagina o seguinte, eu promovo o arquivamento de um crime que você é investigado. O juiz fala, eu discordo, procurador-geral, o promotor arquivou equivocadamente. O procurador-geral diz, verdade, juiz, você tem razão. Então eu vou colocar um outro promotor para oferecer a denúncia. O juiz, ele está ali, ó, com apetite, esperando essa denúncia. Borda, você já está condenado. Você já está condenado. Perfeito. É um subterfúgio muito estratégico. Então, nós mantemos o juiz equidistante, preservamos o sistema acusatório. O Ministério Público não agirá sem fiscalização, mas a fiscalização será feita por quem sempre deveria ter atuado nessa etapa, que é a vítima ou seus familiares. O CNMP já tinha ditado uma resolução dizendo, promotores, quando vocês se depararem com mortes provenientes de letalidade policial, em ambiente de letalidade policial, se você arquivar, comunica a família da vítima que você arquivou. Olha só, isso é uma fiscalização importante no Ministério Público. Você não vai fazer qualquer arquivamento sabendo que você vai mandar esse arquivamento para os familiares da vítima. Doutor, uma outra questão também que é muito sensível para a sociedade, que é a saída temporária. Então, há uma alteração aí que o preso condenado por crime hediondo com resultado morte, ele não vai ter a saída temporária como um benefício? Perfeito. Você lembra que eu falei aqui o seguinte, o pacote anticrime, apesar de ser chamado anticrime, muitas mudanças acabaram amarrando os órgãos de persecução penal. Outras, efetivamente, trouxeram um rigor do Estado punitivo. E essas mudanças estão principalmente na Lei de Execução Penal. Agora, a Lei de Execução Penal tem dispositivos tratando alguns crimes e criminosos com uma drasticidade ímpar. Por exemplo, autor de crime hediondo com resultado morte. Autor de crime hediondo com resultado morte vai ter que obedecer um prazo imenso para poder progredir de regime. Vai ter que obedecer um prazo imenso. Se reincidente, 70%. Vai ter que esperar 70% da pena para progredir de regime. Não tem direito a livramento condicional e não tem direito à saída temporária. Olha só, então vamos imaginar um latrocida reincidente. O latrocida reincidente, para progredir do fechado para o semiaberto, vai ter que cumprir 70% da pena. E ele vai progredir para o semiaberto, ele não tem direito a livramento condicional e não tem direito à saída temporária. Poxa, é um rigorismo ímpar. Qual era a situação que nós tínhamos em relação à legítima defesa? Em que ponto ela contemplava o agente público diante de uma rebelião? Porque hoje ele pode
acionar esse dispositivo em sua defesa quando se envolver numa situação de rebelião na cadeia, numa penitenciária? Isso é positivo? Legal, veja, essa sua pergunta é interessante e me permite esclarecer alguns equívocos cometidos, inclusive, pela própria imprensa. E, aliás, é saudável, é salutar e louvável, você merece esses aplausos, quando você vê um jornalista com a experiência que você tem, com a bagagem que você tem, falar o seguinte: eu voltei a estudar, estou fazendo direito, você ainda até brincou, estou no maternal. Isso é muito saudável. Por quê? Porque para alguns isso pode parecer, nossa, ele voltou, deu 10 passos para trás. Não, ele deu 20 passos para frente. Porque vai fazer com que o jornalismo, o seu jornalismo, seja um jornalismo muito técnico. E você já tinha esse predicado, né? Eu lembro que nós já participamos de algumas entrevistas juntos quando eu era promotor em Santa Rosa de Viterbo, e os promotores já falavam que você tinha essa maneira diferenciada de entrevistar. E falo até nomes. Conversei com uma delegada de Ribeirão Preto essa semana, Lúcia Pinto, a Lúcia Batista Pinto, e ela falou: eu tive um caso aqui que foi ele, o jornalista, a coisa saiu tinindo. Por quê? Porque tem essa preocupação. Olha só, quando a gente fala em legítima defesa e a atuação policial, alguns pensam o seguinte: peraí, o policial, quando mata alguém em serviço, ele não vai alegar legítima defesa, ele vai alegar estrito cumprimento de um dever legal. Ah, é? Então me diga, aonde está o dever legal matar alguém? Então me mostra onde tem esse documento dizendo que o policial, quando entra num presídio, um policial quando atua num sequestro, um policial quando atua no roubo, me mostra onde está escrito que esse policial tem o dever de matar. Não tem o dever de matar. Se ele puder solucionar aquele crime sem precisar matar, melhor. Agora, se ele tiver que matar, seja na sua defesa, seja na defesa de alguém, ele vai alegar legítima defesa. Então, nós não determinamos que o policial execute alguém. Nós toleramos a execução quando recheada dos requisitos da legítima defesa. O que o pacote anticrime fez? Ele acrescentou ao artigo 25 um parágrafo único. E esse parágrafo único, ele fala exatamente da legítima defesa dos agentes de segurança diante de vítimas sob o poder de um sequestrador. Mas isso, convenhamos, é um dispositivo absolutamente inútil. Por quê? Porque o próprio 25, parágrafo único, diz que devem ser observados os requisitos da legítima defesa. Então, eu tenho legítima defesa de qualquer modo. Isso é só um exemplo. O legislador resolveu dar um exemplo. Nós sabemos que esse Congresso tem uma pauta muito ligada às questões policiais. Então, ali certamente foi um lobby das polícias que falou o seguinte: vamos colocar isso aqui no 25 parágrafo para que não haja dúvidas de que nós estamos agindo em legítima defesa. Mas não precisava. Um instrumento mais político do que técnico. Sim, nada técnico. Totalmente político. Nada técnico. Mas, tudo bem. Se algum policial se sente mais seguro com esse dispositivo, ótimo. O que eu posso te dizer é que ele era absolutamente dispensável. O Ministério Público já promovia arquivamento quando é evidente a legítima defesa. Agora tem que ficar evidente a legítima defesa. Porque se eu estou em dúvida se há legítima defesa ou não, eu tenho que iniciar o processo. Eu tenho que instaurar o contraditório, a ampla defesa. Eu não posso, na dúvida, promover um arquivamento numa morte envolvendo mentalidade. Não posso, não posso. Agora, se ficar caracterizada a legítima defesa, claro que o Ministério Público promoverá o arquivamento ou vai requerer a absolvição. Doutor, vamos falar sobre o artigo 316, concussão, que teve a pena aumentada, a pena máxima foi para 12 anos. E eu gostaria de fazer um link com relação à lei das licitações. E aí a gente tem a concussão como agente público praticando esse tipo de crime. O que a sociedade ganhou com essa mudança aí? Foi melhor? Qual é a sua avaliação? A concussão, nós tínhamos algo muito estranho. Por quê? Porque eu não sei se você está lembrado, Borda. Em 2001, 2002, nós tivemos aquela Operação Anaconda, que envolvia toda uma corrupção
na Justiça do Trabalho, principalmente na Justiça do Trabalho paulista, no TRT da 2ª Região, se eu não me engano. Bom, o que acontece? Nós tivemos um escândalo... Não, minto. A Operação Anaconda não foi do TRT, foi na Justiça Federal. Na Justiça Federal, onde foi preso um juiz federal, inclusive. Em razão dessa Operação Anaconda, o legislador percebeu a pequeneza de algumas penas em crimes cometidos por servidores públicos contra a administração geral. Por exemplo, corrupção passiva. Havia uma pequeneza da pena. A pena era de 1 a 8 anos, salvo engano, tinha direito à suspensão do processo. Então, o legislador, em 2003, resolveu alterar o Código Penal e aumentou a pena da corrupção passiva, que era de 1 a 8, salvo engano, foi para 2 a 12. Mas esqueceu de mudar a pena de um crime mais grave que a corrupção passiva, que é a concussão. Porque na corrupção passiva, Borda, eu solicito vantagem. Na concussão, eu exijo a vantagem. O que é pior? Perfeito. Exigir ou solicitar? Claro que é exigir. Mas a pena da concussão era bem menor. A pena da corrupção passiva ia até 12 anos, da concussão 8. Sabe o que acontecia? O réu chegava na audiência, eu assumo que eu fiz. Exato, ele falava para o juiz, eu fiz corrupção. Eu não solicitei, eu exigi. Só essa confissão ele já ganha 4 anos a menos de pena. Então, o que o pacote anticrime fez? Fez aquilo que nós estamos esperando desde 2003. São 16 anos esperando corrigir essa excrescência, corrigir essa monstruosidade. Então, ele elevou a pena da concussão também para 12 anos. Pronto. O senhor acha que esses dispositivos podem ajudar no combate à corrupção? A corrupção hoje custa muito caro para o Brasil. Estima-se, embora os números sejam superficiais, um custo de mais ou menos 200 bilhões de reais por ano, né? Então, é muito dinheiro que o Brasil perde por conta disso. Será que dessa forma a gente consegue afrontar de uma forma mais técnica e objetiva esses corruptos? Eu queria responder que sim. Agora, veja, Borda, eu não conheço um corrupto, e já processei vários, que antes de praticar a corrupção, ele tenha consultado o Código Penal para ver se valia a pena. Não. Aliás, se você quer combater a corrupção, não é. Veja, as penas estão boas, de 2 a 12 anos. O magistrado tem aí uma liberdade imensa para fixar a pena até 12 anos. E esses crimes estão sempre atrelados a outros, como lavagem de capitais e tal. O que nós precisamos é garantir a imposição da pena. Nós precisamos ter a certeza de que ele será investigado, processado, condenado e cumprirá a pena. O que nós não podemos é ver um corrupto sendo investigado e o crime prescrevendo, ou sendo processado e absolvido ao final por conta de minudezas. Ou então ele é condenado e consegue reverter na 4ª instância. O Brasil tem 4 instâncias. Ou, ainda que ele consiga ser condenado e cumprir a pena, ele tem benefícios de execução penal, onde ele vai cumprir a pena em casa, ele cumpre apenas uma pequena parcela da pena, já tem direito à saída temporária, permissão de saída, prisão domiciliar, indulto, entra com habeas corpus, corpus Christi, é impressionante. Então, nós precisamos do quê? Garantir, ainda que a pena não seja tão grande, garantir que ele cumpra essa pena. Então, mais do que prever uma pena em abstrato, é garantir o cumprimento da pena em concreto. E que também esse dinheiro que ele roubou, esse dinheiro que virou patrimônio, caia dentro daquilo que nós discutimos de o Estado ter isso de volta, né? Que é o que a sociedade quer. Sim. Agora, fazendo uma costura com isso, a nova lei de licitações, quando ela coloca, por exemplo, aí surge a figura da arbitragem, surge a questão do seguro. O seguro não é uma grande jogada, não é uma sacada legal para você já ter a garantia de que aquela obra vai ser executada? Porque o que a gente vê pelas cidades, que pululam exemplos de obras que são iniciadas e que depois, ao longo do tempo, são abandonadas por várias razões.
Eu lembro que eu fiz uma reportagem há um certo tempo com o Tribunal de Contas do Estado e que a grande discussão lá eram aqueles aditivos que apareciam. Aquilo, aditivo virou uma festa nas prefeituras. Você vai lá, ajusta e perde-se aí o rumo. Então, eu queria saber do senhor, essas mudanças, aproveitando o gancho aí, já partindo de corrupção, de crimes por parte do agente público e chegando à nova lei das licitações, ela pode, nesse bojo, trazer um resultado nesse sentido de ação contra isso? Perfeito. Olha, eu estou até abrindo aqui para você, a nova lei de licitações, ela vai manter um tipo penal que pune esse tipo de comportamento. Então, nós vamos ter aqui um tipo penal, deixa eu até ver aqui qual que é acho que é o artigo 337H. 337H. O artigo 337H ele vai punir exatamente esse subterfúgio dos aditivos. E só para quem nos assiste entender, quando alguém ganha uma licitação, ele venceu uma concorrência, ele venceu outras pessoas. E normalmente porque ele tem qualidade técnica, tem capacidade financeira, mas o preço do contrato dele parece mais vantajoso para a administração pública. E o que acontece? Às vezes ele joga o preço lá embaixo, sabendo que ele não vai ter como cumprir o contrato com aquele valor, mas já contando com aditivos. Fica tranquilo. Mas isso é uma fraude evidente, porque se você tivesse sido honesto desde o início, reconhecido que o seu preço não ia ter condições de cumprir o contrato, que o meu sim, e você ganhou a licitação, tendo garantido esse número de aditivos, então eu também teria jogado o meu lá embaixo. Isso é um subterfúgio terrível. Tem um crime. Agora, olha só. Quando você fala da lei de licitações, a lei de licitações, ou a nova lei de licitações, ela veio punindo somente os crimes dolosos. Os crimes só são punidos a título de dolo. A grande pegada do Ministério Público, porque o dolo, às vezes, é muito difícil de você investigar, é muito difícil de você apurar, é muito difícil de você detectar. Mas, às vezes, fica muito evidente a negligência, fica muito evidente o quê? A culpa do administrador. Os crimes em licitações ou em contratos administrativos não têm punido a modalidade culposa. Então, fica sobrando o quê para o Ministério Público? A lei de improbidade administrativa. E aí está um perigo, viu, Borda? Qual é o perigo? A lei de improbidade administrativa está sendo revisitada pelo Congresso. E o Congresso está querendo, não sei se vai conseguir, está querendo transformar a lei de improbidade numa lei que só pune atos ímprobos dolosos, deixando de fora os culposos. E aí eu te pergunto, a negligência do administrador ficará impune? Você entendeu? Isso me lembra Sim. Isso me lembra por um raciocínio extensivo, embora não seja pontual no que nós estamos falando. Quando surgiu a lei da delação premiada, o legislador não teve, naquele momento, a concepção de que estava atirando contra o próprio peito. Ele entendia, no primeiro momento, que a delação premiada poderia ser um instrumento para esses crimes de organização criminosa armada, de outros tipos de crime. E aí, a delação, digamos assim, votada a toque de caixa, foi um ganho tremendo, né? Então, quando a gente pensa, e como o senhor está colocando, empaticamente, sobre o que pensa o legislador, isso dá um certo receio quando se trata de licitação, quando se trata, né, desses tipos de crimes de colarinho branco, né? Você deu um exemplo que eu achei muito, muito pertinente. A delação premiada, a Lei 12.850, quando ela foi criada pensando principalmente nessas organizações criminosas, como se os políticos não formassem uma organização criminosa por si só. Bom, a lei de improbidade, quando foi feita, também se imaginou que a lei de improbidade ia alcançar talvez o baixo clero dos servidores. Mas a lei de improbidade começou a ser utilizada, inclusive, e muito, contra o médio e o alto clero, contra políticos, administradores, gestores, prefeitos, governadores, presidente, ministro, secretário. Aí o que aconteceu? Ingressaram com uma ação no Supremo para que o Supremo dissesse o seguinte, Borda,
A lei de probidade não abrange agentes políticos. Poxa, então só vai abranger os concursados. Baita negócio. Você entendeu? Por quê? Porque depois que se faz a lei, percebe-se que a lei é para todos, inclusive para você que fez. Aliás, principalmente para você que fez. É difícil, você conversa com político, eu acho que você deve passar por isso. Eu imagino. Você conversa com o político e ele fala, mas qual que é o problema do Caixa 2? Qual que é o problema do Caixa 2? Isso é crime. É como a rachadinha. Eu já ouvi muito da questão de se atribuindo isso ao costume. Então nós temos aqui uma fonte do direito baseada no costume. Mas sempre se fez rachadinha em Câmara, qual o problema? Então nós temos esse problema sério. O Brasil tem um paradoxo. Ao mesmo tempo em que pede uma ação efetiva contra a corrupção, é leniente em relação a coisas desse tipo, ao relativismo de roubo, de valor, aquela história, só roubou 1 milhão, o outro roubou 100 milhões. Então, acho que, doutor, que embora nós tenhamos todo o aparato do nosso ordenamento jurídico, é preciso também um comportamento ético da sociedade, porque é nessa convergência de um ordenamento jurídico, técnico, aprimorado, com a ética, que nós vamos atingir os nossos objetivos em relação ao combate desse tipo de crime. Né? Perfeito. Eu sempre digo que não existe administrador corrupto em sociedade honesta. Não existe. Não existe. Agora, olha que interessante. Se o costume justifica esse tipo de comportamento, e o costume ele está muito balizado com estatística, então por que nós punimos a violência doméstica e familiar contra a mulher? Perfeito. Por que nós punimos? Então, veja, nós temos uma sociedade machista. É costume a nossa sociedade praticar violência doméstica contra a mulher. A nossa sociedade é uma sociedade machista. E por que eu estou punindo a violência doméstica familiar? As estatísticas estão aumentando. E isso preocupa o legislador, não preocupa? Então, legislador, a corrupção também está aumentando e isso nos preocupa. Se você, legislador, quer ser intolerante com relação à violência doméstica familiar contra a mulher, e tem que ser, legislador, nos dê instrumentos para sermos também intolerantes com a sua corrupção. Pronto. Perfeito. Voltando à questão da nova lei das licitações, o seguro lá, para que uma empresa possa executar a obra e dar a garantia, e também a figura da arbitragem, representam um aprimoramento? Sim, sim. Essa é uma parte administrativa da lei, é uma parte que ela veio até atendendo aos anseios daqueles que trabalham na área. Claro que isso tudo vem para melhorar a segurança do contrato administrativo e garantir ao cidadão que o erário público ele não vai ser lesado com facilidade. Então, é muito importante proteger esse erário público, porque às vezes o administrador ele esquece que o erário é público, não é dele. Eu fico pensando se algum administrador celebraria, por sua conta e risco, algum contrato daquele sem um seguro. Então, agora, eu acho que isso vem sim. Tem vários instrumentos que estão vindo para garantir o erário. E que não pode elidir, obviamente, o crime. Não vai poder surgir teses de que esse seguro, garantindo o erário, impede a incidência do crime, mesmo que presente a má-fé. Escreve o que eu estou falando. Hoje é dia 16 de dezembro de 2020. Borda, escreve o que eu estou te falando. Vai surgir tese nesse sentido. Vai surgir tese dizendo que o seguro elide má-fé, que o seguro presume poder. Vai surgir tese nesse sentido. Escreva. A gente só não pode esquecer que o brasileiro vai dar nó nesse seguro, inclusive. Doutor, o que a gente percebe no crime, tanto o crime de corrupção, de concussão, quanto o crime violento, que eles têm uma dinâmica própria, mas que às vezes se parece. Eu lembro de uma ocasião em que estava conversando com o doutor Mário Saburro, né, o Procurador-Geral de Justiça, em que ele explicava exatamente isso, que numa metáfora paralela ao que acontece com lá o PCC, nós temos também, por parte do administrador público, essa dinâmica. A corrupção ela vai seguindo como uma trilha de busca pelo que é mais estratégico, mais rentável naquele momento. E quando a gente faz uma revisão histórica dessas práticas no Brasil, a gente vê que elas vêm a reboque de algumas situações. Eu, por exemplo, já cobri corrupção de merenda escolar, que é um absurdo, não que outro tipo de corrupção seja uma atenuante mais suave para a sociedade, mas político. Roubar dinheiro de merenda escolar, comida de criança, é um absurdo. E agora nós assistimos no Brasil um espetáculo da corrupção
com o dinheiro destinado à pandemia. Político roubar dinheiro que era para comprar respirador. Então, essas ondas, essas estratégias, elas parecem muito tatuadas no DNA dos nossos políticos. Sabe que eu tive um caso, depois isso está até disponível na internet, eu atuei no caso de fraude à merenda em vinhedo. E sabe o que eu acho? Eu acho o seguinte, qualquer crime é desprezível, qualquer crime deve ser punido exemplarmente, mas quando você fala desse tipo de criminalidade, claro que causa uma maior repugnância, e tem que ser observada essa maior repugnância pelo magistrado na fixação da pena. Eu, como promotor de justiça, quando eu analiso a pena que eu quero ver ser aplicada ao réu, eu digo para o juiz, juiz, eu não estou diante apenas de uma corrupção, eu estou diante de uma corrupção no momento de calamidade pública. Eu estou numa corrupção que envolve a aquisição de materiais que salvam vidas. Isso tem que ser considerado por Vossa Excelência na fixação da pena. Essa pena tem que ser elevada. Sabe por quê, Borda? É a análise econômica do crime. Quando o criminoso, eu falei para você que o criminoso não analisa a pena, ele não analisa a pena, ele não quer saber qual é a pena, ele analisa custo-benefício. Custo-benefício. Eu tenho que mostrar para o criminoso que o crime tem mais custo do que benefício. Juízes, apliquem penas individualizadas, não trabalhem com chapões, vamos aplicar penas individualizadas. Isso eu acho super importante. Bom, doutor, nós estamos aí quase em cima. Quanto tempo nós temos mais? Nós temos pouco tempo, até ia dizer o seguinte, viu, Borda? Eu nem pedi sua permissão, mas já vou aqui anunciar, estamos quase 300 pessoas. Na verdade, em tempo real, isso, como tem um entra e sai, nós estamos atingindo um número